Senhores vereadores, o próximo item da pauta seria a apreciação e votação das atas. Nós não temos quórum suficiente, então nós passaremos para... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Cláudio Moreira. Eu gostaria de, antes de entrar na ordem do dia, a gente sabe que essa primeira sessão é para o recebimento oficial do projeto de reajuste. Eu gostaria de pedir ao senhor que deferisse que a área de comunicação da Casa oficializasse o que foi feito para que os vereadores acima de 60 anos pudessem participar da sessão por videoconferência, quais foram as providências tomadas. A gente sabe que o vereador Basílio Zecchini, ele está em quarentena, ele nos informou que teve contato com o Saulo de Atibaia, que deu positivo, testou positivo coronavírus. Ele também está na preocupação de poder participar da sessão de forma remota, como fez a Assembleia Legislativa, como fez a Câmara Federal. Então, eu gostaria de solicitar do senhor o deferimento para que a área de comunicação e a área de informática da Casa nos explicasse quais as providências foram tomadas para que isso pudesse ocorrer, se será possível hoje. Vereador Cláudio Moreno, após a discussão dos projetos de hoje, o Departamento de Imprensa irá divulgar uma forma, justamente do jeito que o senhor está dizendo, em relação a isso. E depois eu coloco a apreciação dos colegas vereadores. Solicito ao Marcelo, por favor, Marcelo. Considerando, então, senhores vereadores, por falta de quórum, não apreciaremos as atas. Ordem do dia. Fica recebido pelo plenário e despachado às comissões permanentes a seguinte matéria. Projeto de Lei Complementar 5/2020, de autoria do prefeito Jesus Abia de Chedi, que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e outras providências. Informam que a matéria recebida foi despachada para emissão de pareceres às comissões de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente do Consumidor, de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Registra da presença dos senhores vereadores. Espere o sinal. Acho que é aqui. Encerramento da terceira sessão extraordinária de 2020. Às 11h16, do dia 31 de março de 2020, declaro encerrados os trabalhos dessa primeira sessão. Eu peço até desculpa aos colegas vereadores que existem questões na pauta que, em função da falta de quórum, não estão sendo apreciadas e eu estou solicitando sempre o apoio aí da assessoria da Câmara. Quarta sessão extraordinária de 2020. Registro de presença dos senhores vereadores. Sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da quarta sessão extraordinária do exercício 2020, às 11h17, do dia 31 de março de 2020. Colegas vereadores, o artigo 34
do regimento interno diz o seguinte, que a discussão e a votação de matéria pelo plenário constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos senhores vereadores da Câmara. E hoje nós não temos a maioria absoluta da Câmara. Então, eu vou dar por prejudicado... Eu gostaria... Eu continuo com a questão de ordem, presidente. Eu acho que seria importante haver a explicação por parte dos departamentos da Casa quais as providências tomadas para que os vereadores participassem, porque os vereadores que eu conversei, eles querem participar da sessão. Eu quero saber o que a parte de comunicação e de informática fez para que a presidente Beth Chedi participe por videoconferência, para que o vereador Basílio Zequini Filho, que está em quarentena, participe. Acho que seria importante isso ficar claro, porque pode até ser que a gente daqui a pouco tenha o quórum. A gente sabe as possibilidades que tem, mas eu queria primeiro ouvir os diretores, que o senhor deferisse essa Eu vou seguir o regimento, vereador. Pois não, vereador Gabriel? Senhor presidente, eu vou dar uma sugestão. Eu acho que isso cabe à presidente da Câmara, depois por escrito ou de uma outra forma, dar essa declaração. Nós sabemos que não é uma coisa fácil de fazer da noite para o dia, não foi feito em nenhum lugar ainda, principalmente aqui, mas eu acho que depois se pudermos, em vez de chamar o funcionário, conversar com a presidente da Câmara e até pedir por escrito, se for o caso. Eu queria que o senhor colocasse a apreciação para o plenário, se o plenário... Eu acho que é desnecessário. Vamos seguir o regimento interno que estabelece que a discussão e a votação de matérias pelo plenário constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Sim, mas então, não estão presentes porque não se deu a condição técnica. A Assembleia fez pessoais. Ontem, vai fazer hoje sessão remota. O Senado fez sessão remota. A Casa teria a opção de fazer até pelo WhatsApp ou pelo sistema Zoom. Por que não fez? O que está acontecendo? Eu acho que esse a Câmara vai se omitir a isso? Vereador, isso não está na pauta, sim. É uma sessão extraordinária, eu pedi uma vereador. questão de ordem e quero que o plenário aprecie, presidente. Não tem quórum. Tem quórum para a sessão, não tem quórum para a votação. Para apreciação também não tem quórum, vereador. Como não? Não tem. É o regimento, vereador, eu vou ler de novo o regimento para o senhor. A discussão e a votação de matéria pelo plenário constante, o senhor está pedindo uma discussão de matéria e votação. Só poderão ser efetuados com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa. Então, eu vou seguir o regimento como sempre o senhor pregou. Então, vamos seguir o regimento. Presidente, essa veja, questão, por favor. A primeira sessão, ela é simplesmente para receber o projeto, certo? Sim. Quando o senhor abriu a segunda, aí a gente vai tratar dessa sessão. Sim. E eu fiz uma questão de ordem. Está indefinido essa questão de ordem, usando as palavras do vereador Gabriel, é o momento que a presidência da Casa vai passar para os departamentos técnicos como está acontecendo, e todos nós, vereadores, vamos receber. Os colegas vereadores que não puderem estar aqui também vão receber. Então, não tem como expor... A Câmara, então, vai se omitir a apreciar esse assunto. Eu não sou presidente, eu estou aqui no exercício da presidência. Não, o senhor é presidente. Não, estou no exercício. Nessa sessão, o senhor é presidente. Então, mas eu estou no exercício. O senhor não vai deferir, então, a comunicação, explicar o que foi feito? Não tem como, vereador. Por que não tem como? Porque o regimento não permite. Como não permite? É questão de ordem. Vereador, por favor. Eu vou seguir o regimento interno. Nós temos pessoas aqui... É questão de ordem. Olha, vereador, a sua responsabilidade agora é ampliada. Temos pessoas assistindo aqui a sessão que não poderiam estar. Eu quero encerrar a sessão porque existe uma determinação da Câmara que não poderiam estar, vereador. Estou prestigiando as pessoas que estão aqui para entenderem. Então eu vou encerrar, vereador. Não está encerrado, vereador João Carlos. O senhor não é presidente da Casa. Olha... Presidente, nós não podemos nos omitir nesse momento. Nós precisamos avaliar. Nós não vamos omitir. A mesa diretora tem que dar a condição dos vereadores exercerem o mandato deles. A mesa diretora está vendo e está tendo todas as condições. E por que o senhor receberá, todos os vereadores receberão a situação que está hoje. O senhor pode ter certeza. Presidente, essa é uma... Eu quero que aprecie a minha questão de ordem. Se o senhor não quiser apreciar, o regimento permite questão de ordem. O senhor está interferindo a DOC. O senhor não está colocando para que a Casa, os 8 vereadores avaliem. Se eles falarem que não vai fazer isso... Eu não posso pôr a avaliação que não tem quórum, vereador. Tem quórum. Não tem 10 vereadores, vereador. Tem 8 vereadores. Eu vou ler de novo para o senhor. Como é que o senhor abriu, então, se não tem quórum, presidente? 7 para abrir. Pode abrir. Discutir.
Para discutir, não, é isso. Discutir é 10, vereador. Mas então discuta essa questão Esse assunto não é pertinente à nossa extraordinária. A extraordinária não é. O Basílio Zecchini não está aqui, sabe por quê? Porque a Câmara não deu condição dele estar por videoconferência. Não é polêmica, o senhor está expondo as pessoas aqui, nós estamos numa pandemia, vereador. Realidade. O senhor está expondo o funcionário da Câmara, vereador. O senhor que está fugindo da sua responsabilidade. Não. A Câmara tem que avaliar. Se ela quiser votar o reajuste positivo, ela vota. O senhor tem que colocar em apreciação. Agora, por favor, eu gostaria artigo 34 do regimento interno da Câmara. Isso é manobra, vereador. Manobra, o senhor, cuidado com as suas palavras. Repita de novo o que o senhor está falando. Eu estou falando que o senhor está usando o regimento interno da Casa para se omitir na avaliação do reajuste dos funcionários. O senhor está usando o regimento da Casa e não está apreciando. O jurídico sabe que eu tenho o direito de fazer questão de ordem. Por favor, doutor Romeu. Questão de ordem. Eu quero que a Casa explique por que o Basílio não está aqui. Isso é uma calúnia. Por que a Beth não está aqui. Não tem calúnia, não. Manobra, não tem calúnia. Então é calúnia. Os senhores estão fugindo da responsabilidade. O senhor está falando que isso é uma manobra para não votar o projeto. Então está registrado isso. Questão de ordem, presidente. O vereador Cláudio Moreno está meio alterado aí, foi o que mais prejudicou os funcionários municipais durante esse mandato. Por favor. Está preocupado por quê? Por favor, doutor Romeu. Vamos seguir o regimento, presidente. A presidência... Com licença, senhores vereadores. A presidência, em exercício, está indicando o artigo 34 em função da falta de quórum, que é flagrante. Nós não temos quórum. Estou indeferindo esse pedido do vereador Cláudio Moreno, porque não consta na nossa ata, no nosso regimento, a discussão nesse sentido. Só que se o senhor ficasse registrado o porquê que nós não podemos dar sequência na sessão, nessa sessão e na próxima. Bem resumido. Senhor presidente, primeiro porque, como o senhor bem falou, o artigo 34, ele limita-se que qualquer discussão e votação só pode ser efetuada com a maioria absoluta dos membros da Câmara. Aqui no nosso caso seriam 10 vereadores. Perfeito? Outro aspecto que é de vital importância também para o esclarecimento e por um fim, talvez, na discussão, é de que sessões extraordinárias se destinam apenas e tão somente para se discutir os projetos que nelas estão inclusos. Qualquer outra matéria que não esteja incluído nisso, ela não é permitida, ou qualquer discussão não tem mais a legalidade. O vereador Cláudio Moreno usou a palavra manobra. O vereador Cláudio Moreno usou a palavra manobra nesse sentido. Existe como existir manobra? Questão de ordem não pode ser discutida em nenhuma sessão da Câmara, doutor Romeu? É questão de ordem, eu não estou discutindo o assunto da sessão. Se fosse uma sessão ordinária, e se a desordem que invoca a questão de ordem fosse inaugurada na discussão do projeto objeto da extraordinária, o senhor estaria coberto de razão. Se nós tivéssemos aqui o Basílio que queria vir, o próprio vereador Bugalu e a própria vereadora Rita, nós iríamos votar normalmente. Eu quero saber por que a Casa não está dando condições do parlamentar exercer o seu mandato. Qualquer um pode ser contrário aqui ao reajuste, mas, senhor presidente, o jurídico, aliás, tem uma posição já pública para os vereadores. Ele é contra, apresentou o parecer contrário, dizendo que é inconstitucional. Eu estou apresentando um parecer que é constitucional. Senhor presidente, está fugindo do assunto, nós não estamos discutindo ainda o projeto. Está fugindo do assunto, eu queria que o senhor... Eu agradeço a participação do doutor Romeu. O senhor vai negar a questão de ordem, doutor Romeu? Discussão, o senhor então vai negar a questão de ordem, é isso? Torno prejudicada a discussão em quarta sessão extraordinária por falta de quórum com base no artigo 34 do regimento interno e dou por encerrada a presente sessão.